Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Meditações de Marco Aurélio, Pensamentos para mim próprio. Eu espero que vocês estejam lendo, refletindo e se autotransformando, como aquela ideia da madrasta e da mãe que ele disse, né? A gente tem que voltar à mãe. E quem é a mãe? É a filosofia, esse amor à sabedoria. Então é um pouquinho dessa ideia aqui que eu trago para vocês ao fazer essa leitura integral comentada do livro do Marco Aurélio. É sempre bom a gente ouvir aqueles que conseguiram trilhar uns caminhos com bastante luz. Então eu parei na parte número 6, continuando aqui o livro, onde ele disse o seguinte, eu parei na parte 13, onde ele nos dizia o seguinte: se despoja de tudo, certo? Arranca da sua vida o seu orgulho, o seu apego, né? Cuida daquilo que é de fato essencial, né? Salvaguarda a sua alma, né? Cuida para que a sua disposição seja de fato colocar a razão a governar a sua vida, né? Conforme, inclusive, aquilo que é útil para o todo, né? Aquela hierarquia das prioridades. E aí ele citou, inclusive, né? No final eu acabei quando ele diz: vê, pois, o que Crates diz do próprio Xenócrates a este respeito. E aqui vamos começar a parte 14 com a seguinte observação. Existe aqui no próprio livro uma explicação de que não se sabe, né? A que se refere essa frase, vê, pois, o que Crates diz do próprio Xenócrates a esse respeito. Então, só para vocês saberem, muitas vezes existem alguns comentários aqui no livro que não têm explicações. Lá no índice está escrito, não se sabe a esse respeito. Então, eu nem comento sobre isso. Então, vamos continuar aqui com o item 14. A maior parte dos objetos que a multidão admira, agora para e pensa, agora, nesse segundo, antes de eu continuar, o que eu admiro? Verdadeiro, só para você, não conta para ninguém. Se quiser para o vídeo, anota. Pensa agora, o que de fato eu admiro? Objetos, pessoas, status. Se você pensou em alguém, quais são as qualidades que você admira nessa pessoa? Porque ela se deu bem, porque ela é a pessoa mais rica do mundo, porque ela é mais famosa na televisão, nas mídias sociais. Pensa. E aí vamos continuar aqui a leitura. Se não deu tempo de você pensar, depois você volta para isso, quando acabar o vídeo, quando você acabar a sua leitura, e faz essa reflexão real. A ideia aqui é a gente não se enganar. Ah, eu tô lendo Marco Aurélio, eu sou a melhor pessoa do mundo. Oi? Né? Assim, o que de fato é um valor para mim, né? E o que de fato é um valor que eu vivo, porque se eu não vivo, eu só tô lendo e só tô dizendo, mas no fato, quando eu olho, quando eu saio na rua, eu vou admirar aquele cara que andou primeiro no desfile, que estava lá em cima, no carro, né? Como um destaque, ou que foi convidado para o camarote especial e saiu em todas as fotos da mídia social, todos os vídeos, ou aquele relógio. Então, se eu tô com o meu olhar para isso, eu preciso perceber. Não existe como corrigir um curso se eu não sei onde estou. Então, vamos continuar. Item 14, parte número 6. A maior parte dos objetos que a multidão admira ligam-se aos mais gerais, aos que são constituídos de um modo de ser ou de uma natureza, como as pedras, a madeira, as figueiras, as vinhas, as oliveiras. As pessoas um pouco mais sensatas vão para os seres que são dotados de vida, como os animais domésticos de pequeno ou grande porte, os que têm ainda melhor gosto, para os seres dotados de uma alma racional, não de uma alma universal, mas da que se aplica especialmente às artes ou a alguma forma de engenhosidade.
ou gostam simplesmente de possuir um grande número de escravos. Mas o homem que põe o cuidado na alma racional universal e social não se interessa mais pelo resto. Acima de tudo, procura salvaguardar na própria alma as disposições e tendências conformes com a razão e o bem social, e ajuda o seu semelhante a atingir o seu objetivo. Sempre entre as coisas, umas apressam-se a ser, outras a deixar de ser, e do que vem a ser uma parte já se extinguiu. Passagens e transformações renovam o mundo constantemente, como a fuga incessante do tempo renova sucessivamente a duração infinita. Vou ler mais um pouquinho. No meio deste rio, qual dos objetos que passam correndo se poderia apreciar, já que não nos podemos apoiar em nenhum? É como se nos apegássemos a amar um desses pardais que renovam o mundo constantemente, como a fuga incessante do tempo renova sucessivamente a duração infinita. No meio desse rio, qual dos objetos que passam correndo se poderia apreciar, já que não nos podemos apoiar em nenhum? Estou lendo aqui novamente. É como se nos apegássemos a amar um desses pardais que passam voando rápidos, eis que já desaparecem aos nossos olhos. A própria vida de cada um de nós é algo comparável à evaporação do sangue e à aspiração do ar. Com efeito, o ar de uma vez aspirado, expiramo-lo, o que repetimos a cada instante. Inspiração, expiração, né? Outra coisa não fazes quando toda a faculdade respiratória adquirida ontem ou anteontem a restituis à fonte de onde tiraste o teu primeiro sopro. Novamente, né? Essa comparação da vida com esse rio que flui sem cessar, né? A famosa frase que se diz, né? Nunca estaremos nos banhando no mesmo rio. E mesmo sabendo disso, já tendo ouvido essa frase tantas vezes, sabendo que a vida é tão efêmera, ficamos apegados a tantas coisas. E aí ele nos diz, salvaguarda a própria alma. Presta atenção, o que de fato vai poder nos apoiar, né? Se vamos evaporar um pouco instante na nossa vida, daqui um pouco o meu corpo físico não está mais aqui, nada nem ninguém que me conhece daqui uns anos também vai estar aqui, e de repente eu estou tão fixa, tentando me segurar na minha imagem, nas minhas paixões, naquilo que eu gosto, que tem que ser dessa forma. E novamente ele nos ensinando, esquece das nossas e das suas paixões, né? Temos que ter um método na vida para a gente olhar aquilo que realmente é importante. E ele tem uma hierarquia aqui. Quantas pessoas você não conhece, às vezes, dizendo que prefere bicho ao homem? Se somos da raça humana, eu amo os animais também. Por que eu vou preferir os bichos aos homens? Se eu tenho uma consciência, se eu sei, né, o valor que isso tem, o quanto, enquanto homem, enquanto consciência, podemos fazer escolhas livres e apoiarmos uns aos outros continuamente, né, como o próprio Marco Aurélio já disse. Então, a gente precisa olhar para aquilo a que damos valor, fazer essas prioridades da nossa vida, tirarmos essas paixões. Eu só gosto de bicho, eu só gosto de pedra, né? E usar o nosso discernimento para se adaptar
enquanto ser humano, somos seres sociais, vivendo numa comunidade que precisa de nós, de fato. Agora, se eu estou ali muito preso naquilo que eu me defino, que eu mesmo me constituo, que daqui a um pouco não vai mais estar, ninguém mais vai lembrar disso, né? Vou evaporar totalmente, né? Então, o que de fato é importante, né? É construir essa barca sólida, que depois que o meu corpo físico for, ela possivelmente estará. Lembra daquela ideia dos lugares que revisitamos? Se eu vou muitas vezes a uma biblioteca, não vou me sentindo familiarizada nessa biblioteca. Se eu dirijo o carro tantas vezes, não vou me familiarizando com o carro. Se eu vou sendo cada vez mais útil à humanidade, se eu vou trabalhando os meus atributos, trazendo para a minha vida mais justiça, mais união, mais quietude, mais fraternidade, se o meu corpo se vai, não é possível que a minha mente, a minha consciência vá para esse lugar onde ela se habituou. Muitas coisas para pensar, né? Vamos parar por aqui, vamos continuar amanhã, se Deus quiser. E um beijo para vocês, pessoal. Faz o seu comentário, né? É sempre bom ouvir o que vocês estão pensando, tá bom? Cuidado naquilo no qual você se apoia. Claramente ele fala aqui, não nos podemos apoiar, blá, 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 blá. Ouve de novo, lê de novo o texto, faz uma reflexão e pensa, né? O meu tempo é finito. O que eu estou fazendo da minha vida agora? Quais são as minhas bases sólidas? O que realmente eu tenho valorizado nesse curso de vida que eu tenho tido, nesse palquinho tão pequeno? O que eu estou fazendo agora? Beijos para vocês, pessoal. Bye, bye.